Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Dia 13 de janeiro, uma sexta-feira 13, a primeira sexta-feira 13 do ano, o que não significa absolutamente nada. Vamos lá, hoje é dia de ter sorte. Vamos lá, pessoal. Bom, ontem teria sido um dia bastante tranquilo, bastante bom, porque as notícias fora do Brasil foram muito boas. Vocês veem aqui que o mercado lá fora teve um comportamento bastante interessante. Bolsas para cima, volatilidade para baixo, juros para baixo, até o dólar começou a perder valor, ou continuou um pouco a perder valor em relação às principais moedas do mundo. Tudo porque a inflação ao consumidor saiu lá e saiu bem dentro da expectativa. Parece que o pico realmente de inflação ficou para trás e ela está caindo e caindo de maneira consistente. A gente vai ver os dados daqui a pouquinho ali para frente. O mercado achou bom e comemorou, e enfim, a gente só não conseguiu acompanhar totalmente porque teve o meteoro da Americanas aqui no Brasil, enfim, esse caso bizarro de inconsistências contábeis. Vou continuar usando esse neologismo por enquanto, até a gente ter mais detalhes do que de fato aconteceu. Está difícil de entender o que aconteceu. Não o que aconteceu, que parece, a essa altura, relativamente claro, mas como isso pôde acontecer por tanto tempo e como isso, enfim, o desfecho parece ter sido tão rápido. Mas, enfim, o fato é, o Bovespa sofreu, não tanto, enfim, americanos têm um peso pequeno no Bovespa, mas acaba contaminando os setores de varejo, principalmente, e de bancos, o pessoal que tem exposição, né? E vocês veem que aqui no Small Caps até a queda foi até maior. Mas, de outro lado, enfim, a gente teve notícias que agradaram, de certa maneira, o mercado também, principalmente as medidas fiscais aí que eram paliativas, né, para esse ano, deram algum alento ao mercado. A gente vê juros caindo aqui e o dólar está, de fato, o real está ficando cada vez mais forte, né? A gente está vendo aí o dólar real chegando perto de R$ 5 para furar essa barreira. Muito tempo que a gente não via isso. Bom, com o dólar ficando mais fraco lá e a perspectiva de inflação nos Estados Unidos caindo, a gente vê que tem sido uma semana boa para as commodities de maneira geral, e a gente vê aqui, né, o petróleo, por exemplo, que é talvez o mais fácil para a gente ter uma referência, chegando perto de metade lá do intervalo de 80 para 90, né, 84, tem estado bastante forte. E esse aqui é o dado que a gente estava falando, né? Você vê que a inflação ao consumidor nacional saiu bem em linha com o esperado, bem dentro da expectativa, quedas em relação ao mês anterior, em relação a novembro, tudo maravilha. Aqui no gráfico talvez fique até melhor para a gente ver. Ó. A gente vê aqui claramente, essa aqui é a inflação cheia, né? Como, enfim, inclui todos os preços. Esse aqui é o núcleo, né? Excluindo aí os preços mais voláteis de energia e alimentos. Então, os dois estão em queda. O pico da inflação cheia foi lá atrás, o do núcleo deu um repique aí recentemente, mas parece que a direção está, de fato, consistente. Tá? Excelente notícia. Outra notícia razoável foi que, enfim, a China começa a mostrar os primeiros sinais de que o fim da política Covid-0 está reabrindo a economia, está reativando aí, reanimando a economia. A gente vê aqui que as quedas não foram tão grandes quanto esperadas de importação e exportação, e o saldo melhorou bastante em relação ao mês anterior já. A gente sabe que a economia chinesa é movida basicamente, o motor é o mercado externo. Né? Hoje também teve produção industrial e balanço comercial na Europa. A Europa tem fez um esforço bastante forte aí para contornar os problemas que eles têm principalmente com o preço da energia, o impacto que isso estava tendo, até para a atividade, e tem melhorado recentemente. E hoje a gente deve ter alguns dados importantes aí de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, e começa a temporada de balanço. Os grandes bancos já soltaram balanço agora cedo. Alguns dados bons, outros nem tanto, mas enfim, os resultados do quarto trimestre vão ser importantes para dizer se e quão grande tende a ser esse desaquecimento. Vai ser recessão, não vai? Se vai ser uma só desaceleração da economia americana? Eles vão dar
indicação importante aí para o mercado como um todo, tá bom? Então, começando hoje a temporada, a gente vai estar acompanhando nas próximas 2 semanas e vou estar falando aqui com alguma frequência, tá bom? Aqui no Brasil, a gente viu ontem serviços sem mudança em novembro, em relação a outubro, saiu também o IBCBR, mostrando aquela veio até um pouquinho melhor, mas enfim, o PIB está desaquecendo no final do ano, tá? E as medidas fiscais que foram anunciadas, o impacto máximo de todas as medidas, se tudo fosse executado, seria 240, quase 243 bilhões de reais, ou fecharia aí o PIB, ou fecharia o déficit completamente, faria até um pequenininho superávit, mas não é o que nem o governo mesmo espera. A expectativa de um déficit que rode aqui perto de 1%, entre 0,5% e 1% do PIB, e a expectativa do mercado também. Tá? Naturalmente, a hora que a gente vai ver as medidas, só 50 bilhões são cortes de gastos efetivos, o restante são medidas de aumento de receita. Algumas não recorrentes, outras mais recorrentes, aumento de fim de algumas desonerações, por exemplo, a de combustíveis já está prevista. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que o mercado está querendo olhar mesmo é o novo arcabouço aí das contas fiscais, o que fica no lugar do teto de gastos. Isso ainda não veio, tá? Mas tem que vir em algum momento ao longo desse primeiro semestre. Tá bom? Bom, isso é o que a gente tinha para hoje. Um excelente dia para todo mundo, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se reencontra aqui e com toda certeza. Tá bom? Grande abraço. Até mais.